Olá, amigos! Olá, amigas! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora. Jefferson Noronha passando aqui para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento, né? A gente vive em dias difíceis, numa sociedade que a gente olha para a direita e para a esquerda, parece que não vê saída nenhuma, né? Tem um dizeres de caminhão, tem muitos dizeres de caminhão, frases de caminhão, de para-choque de caminhão que fala, né? Não, uma das que eu guardei é que está escrito assim: não me siga porque eu estou perdido. Que não seja o seu caso, meu amigo, que não seja o seu caso, minha amiga. O ser humano, ele busca muitas respostas. E dentro da área do saber, do conhecimento, a gente tem algumas respostas, né? Por isso que a gente deve buscar a orientação divina dentro da palavra de Deus, no conselho da palavra de Deus, né? O Salmo de número 1 fala assim: feliz o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, o salmista está falando ali que é bom a gente buscar em Deus, não em religião. A gente olha para a religião, eu mesmo como pesquisador, eu fico de cara, sabe? E não adianta querer os ateus, os agnósticos, querer rotular os teístas, os crentes, os cristãos, porque eu estudo a área do saber, que é o campo de pesquisa científica também, e a gente observa que existem muitas coisas, né, que os agnósticos, os ateus atacam os crentes, os cristãos, e eles não têm embasamento científico nenhum, então isso daí é crença, e crença cega, ainda o que é mais pior. Ou seja, estão rotulando as pessoas, estão criticando as pessoas de uma coisa que eles mesmos praticam. Então, eu acho que na área do saber, na área da reflexão humana, da autocrítica que a gente faz com a gente mesmo, né, com o autoconhecimento, então a gente deve seguir o conselho de Sócrates, né, que uma vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Então é muito fácil colocar minha lente, minha crítica, meu olhar na vida do outro, na vida de um colega, de um amigo, de um vizinho, de um parente, do que eu olhar para mim, olhar no espelho, né? Estou olhando no espelho do notebook aqui, estou dando meu reflexo. Então eu tenho que olhar para mim. O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou praticando como pessoa, como ser humano, na sociedade inserido? Né? Eu estou aqui, eu faço parte desse planeta, dessa vida. O que, que eu estou fazendo? Qual tem sido as minhas atitudes, né? Para com a família. No meu caso, eu sou casado, tenho esposa, tenho filho, tenho família, tenho projetos, né? Tem a rede aí que a gente está sempre pregando e falando do amor de Deus. Mas é muito importante a gente assim buscar uma orientação, mas até essa orientação você tem que saber, né? A gente vai para um texto da Bíblia lá em Atos, capítulo 17, a respeito do povo de Bereia, e o apóstolo Paulo estava pregando e ensinando. E a Bíblia diz que de bom grado eles receberam a palavra, examinando todo dia, né, ali na Bíblia para ver se de fato o que o apóstolo Paulo estava pregando e ensinando tinha a ver com o texto sagrado. A gente volta um pouco ali no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, o próprio Cristo, como Salvador, Senhor, nosso Deus encarnado, né, o nosso reconciliador, ele fala para os seus discípulos ali, para os apóstolos, né, para as pessoas que estavam acompanhando sempre, Jesus estava rodeado de multidão, examinais as Escrituras, para você saber que nelas você tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então ele falou de escatologia, ele falou de vida eterna, ele falou de futuro, de vida além, transcendental, e falou da vida dele, para você saber quem é o Messias, quem é Jesus, o que Jesus representa. Né? A gente está aí próximo do Natal, né? E o Natal, a gente, pela história, assim, de uma maneira simbólica, comemora no dia 25 o nascimento de Jesus, né? O Salvador do mundo. A gente sabe que não é essa data, mas a gente comemora a importância que essa data tem para com o planeta Terra, para com a vida em si, para com a história. Então a importância é um Salvador, um Deus encarnado que nos trouxe a compreensão da vida, de que como a vida se originou, como que a gente deve agir como ser humano e como que a gente deve saber que existe um Deus, um Criador do universo, da vida, do mundo cosmológico, do mundo biológico,
e nos trouxe, né? E nós, hoje, as pessoas que entregam a vida a Cristo e fazem parte da família de Deus, como está ali no Evangelho de João, no capítulo 1, que fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então, todos que estão inseridos nessa terra aqui, que fazem parte do quase 8 bilhões, são filhos de Deus? De acordo com a Bíblia, não, são criação de Deus. Para me tornar filho de Deus, eu preciso entregar a minha vida a Cristo e se tornar parte da família de Deus. Ter o Espírito Santo na minha vida, que o Espírito Santo faça parte da minha vida, eu como morada de Deus, né, templo do Espírito Santo, e parte da família de Deus, que aguarda a vinda de Jesus. Né, como a Bíblia relata também, a gente deve entender esse texto bíblico que traz o ensinamento, traz uma pedagogia cristã. Então é muito importante, meu querido, minha querida, a gente ter uma orientação. As pessoas vivem à base de todo tipo de orientação que torna uma visão de mundo, a maneira que a pessoa conduz a vida dela, né? Eu costumo dizer que se a gente não for resultado dos escritos de Moisés, dos escritos dos apóstolos, né, daquilo que Jesus falou na história, trouxe como ensinamento, né, como pregação do evangelho, a gente acaba sendo resultado de outras coisas, né? Tem tantos pensadores, né? Eu que estudo muito Charles Darwin, Karl Marx, Freud, Nietzsche, hoje Richard Dawkins, Stephen Hawking, eu faço parte da TDI Brasil. Então, a gente deve entender o plano de Deus, o propósito de Deus, saber os porquês da vida e trazer para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa intelectualidade aquilo que de fato faz parte da vida. Então, não é errado você estudar, pesquisar, e muito pelo contrário, a própria sociedade nos empurra para isso. Então, mas a gente tem que saber aquilo que a gente está estudando, pesquisando. A Bíblia fala para a gente examinar, a Bíblia fala para a gente ler a palavra, né? A Bíblia fala para a gente seguir o conselho da palavra de Deus. Então, a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Não um sacrifício para oferecer, para tirar a nossa vida, mas um sacrifício de santificação, de saber, de entender que o Deus que nos fez, ele tem uma moralidade. E ele quer que a criação dele tenha uma vida moral. Então, o apóstolo Paulo fala que o verdadeiro culto a Deus, né? A gente olha para o sistema religioso, tantos tipos de culto aí, eu não estou criticando, mas eu estou falando que a Bíblia ensina o verdadeiro culto, né? O nosso culto racional, nós somos templo e morada de Deus. A Bíblia diz lá em Levíticos, no capítulo 6, que a chama arderá continuamente no altar. Essa chama é o Espírito Santo, não pode apagar, né? Não pode esfriar, entristecer o Espírito Santo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o verdadeiro culto é eu estar atento àquilo que de fato eu sou, quem eu represento, né? Quem Deus é na minha vida. Então, daí o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos fala para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A Bíblia, quando fala que Deus fez o ser humano, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, é dois propósitos que o Criador nos fez, para ter comunhão com Ele, para cultivar a terra. Pode ver, você lê Gênesis lá, o Criador falando com a criação, né, com Adão e Eva. Então, e a Bíblia fala que ele passeava sobre o jardim, ele vinha trazer instrução para o homem, para a mulher. Então é esse propósito. As pessoas acham que viver de maneira regalada, destruindo o seu corpo, a sua vida. Não, nós somos templo e morada de Deus, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo fala que é tão sério isso que Deus vai destruir aquele que destruiu o seu próprio corpo, a sua própria vida. Porque vida provém de vida. E o nosso Deus, quando ele apareceu, ele trouxe salvação, e no capítulo 14, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tem vida no planeta, depende de Jesus. Tudo depende de Jesus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, está escrito assim: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Esse é Jesus, né? Que a gente comemora, né? O nascimento de Jesus, o Natal, nesse dia, né? As pessoas, hoje é invertido por causa do consumismo, se fala tanto em comilança, beberrança, e tantas coisas. Eu não sou contra comer nem beber, eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né?
para não cair em glutonaria, em bebedice, né? Como eu falei quase agora, e acabar destruindo o templo do Espírito Santo. As pessoas bebem demais, encharcam a vela aí que fala, né? Ó, enche a cara, né? Fica com a língua grossa, e depois não consegue nem estar com a família, vai deitar, às vezes tem que ir para um médico, correr para um pronto-socorro aí para ser atendido. Não, a gente tem que saber usar a nossa vida, né? Jesus nos instruiu acerca da vida e nós devemos entender esse propósito de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Lá em Colossenses, Paulo fala que ele é antes de todas as coisas. Então Jesus é o Deus provedor, é o Deus criador, é o Deus que trouxe existência, é o nosso Logos, como João escreve no capítulo 1 ali. Ele é a fonte de tudo, ele é a realidade primordial. Da onde que eu vim? Eu fui criado por um Deus. O que eu estou fazendo aqui? Ele me fez para ter comunhão com ele, para cultivar. Cultivar a terra é cuidar da sua família, cuidar daquilo que ele depositou nas suas mãos. Né? Você é um administrador, está administrando, né? Que nem aquela mordomo, que nem como que é, a governanta numa casa aí de família. Então você está administrando aquilo que Deus confiou na sua mão. Então, da onde que nós viemos? De um Criador. O que estamos fazendo aqui? Tendo comunhão com Deus, procurar ter comunhão com Deus. A Bíblia fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Cuidar da esposa, né? Amar a esposa, cuidar dos filhos, amar os filhos, cuidar da casa, né? Dirigir como um sacerdote dentro da casa, né? Estar na presença de Deus. Depois que eu morrer, para onde que eu vou? A Bíblia fala, né? Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Morte é thanatos, é separação. A morte não é a sensação da existência, não é deixar de existir de acordo com o texto bíblico, com a teologia cristã, com o que a palavra de Deus ensina para nós como verdade. Então, a morte é uma transição, a morte é uma porta, qual a gente vai entrar na eternidade. Ou com esse Deus criador que eu estou narrando aqui, ou sem esse Deus. A sociedade sofre desenfreadamente, porque não entendeu ainda esse plano, esse propósito, né, de você estar aqui vivo, né, vivenciando essa experiência que esse Criador te deu. Ou então você vai buscar em outro lado, vai buscar uma filosofia pagana, uma ideologia, como a gente vê a sopa ideológica na sociedade para tudo quanto é lado. As pessoas leem, entendem, gostam, compra curso, né, compra palestra, só esquece de ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? O texto bíblico, né? Aqui é uma fonte, é uma biblioteca. 40 escritores, inspirados por Deus, escreveram a palavra de Deus. Deus teve experiência com cada um, né? Desde Moisés, Elias, Eliseu, e tantos homens, Davi, Salomão, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Jeremias, Isaías, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, homens que escreveram e relataram sua experiência com Deus, com esse Deus vivo, maravilhoso, né, que está aqui na palavra de Deus. Que lindo, né? O ar que você acabou de respirar foi Deus que deu. O sangue que acaba de pulsar em seu coração, acredite-o a Deus. A luz pela qual você lê e o cérebro com o qual você processa a leitura, ambos foram dados por ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lembre-se disso nesse Natal. Lembre-se que você foi feito à imagem de Deus. Você não foi feito aí para ficar enxergando a vela, bebendo, destruindo, acabando com o seu fígado, né? Acabando com o seu estômago, com o seu coração, com os seus pulmões, fumando desenfreadamente, usando todo tipo de droga. Não, você foi feito para louvar e adorar a Deus. A Bíblia fala no Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve a Deus. Nós somos feitos para isso. Você entendendo esse propósito, esse plano de Deus, eu tenho certeza, nesse mundo caído, né? O mundo é caído por causa do pecado de Adão e Eva. Mas ainda a gente pode vivenciar momentos de alegria, de felicidade, porque tudo aquilo que a Bíblia traz como promessa de Deus, a gente deve tomar posse. A gente deve tomar posse da salvação na pessoa de Jesus, do perdão de pecados no sangue de Jesus, na vida eterna da pessoa de Jesus e da morada eterna numa nova cidade, a Nova Jerusalém. São promessas bíblicas dentro da palavra de Deus, não é ilusão. Eu não estou vendendo ilusão, não estou falando que se você contribuir com a rede, Noronha, você vai ficar mais rico, a prosperidade vai bater na sua porta, você vai ganhar um carro, você vai trocar de casa. Não, você vai receber as verdadeiras promessas registradas na palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo
de fato, inspirou homens e mulheres, né, para falarem, para escreverem, para trazer o ensino da palavra de Deus, aquilo que de fato alimenta nossas almas, né, traz alegria, traz perspectivas, nos fortalece, edifica a nossa fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Como que eu aumento a minha fé, Noronha? A Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, ensina os conselhos que eu estou fazendo aqui agora. Lendo com você, eu li Romanos capítulo 11, versículo 36, que está escrito assim, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Se existe alguém que merece glória, é Jesus, que trouxe perdão, salvação, vida eterna, nos deu o Espírito Santo. Está lá à direita de Deus, intercedendo como advogado as nossas causas na presença de Deus. Essa palavra que eu tenho que compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, nesse dia, que você possa abrir o seu coração, a sua mente, o seu olhar. A gente procura tanta coisa, não procura a vontade de Deus, porque implica em renúncia. O ser humano não gosta de renúncia. O ser humano gosta de fazer aquilo que a sua carne gosta, né? Que está em oposto à vontade de Deus. Nós devemos entender a palavra de Deus, arrepender, buscar a face de Deus, para que verdadeiramente Deus possa trabalhar no nosso coração, na nossa vida, e a gente entender o propósito, o plano de Deus. Deus deseja te salvar, Deus não quer que ninguém se perca. O escritor Tito, no Novo Testamento, ele fala que o desejo de Deus, no capítulo 2, é que todos os homens venham à salvação. Então, que você possa entender a palavra de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus na sua vida, que é salvar a sua alma. Né? O ser humano sem Deus está a caminho largo da perdição, da separação eterna. Você pode mudar essa trajetória. Como? Entendendo o plano de Deus e recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Cristo hoje, em pleno século XXI, ele está salvando, ele está libertando, ele está curando, ele está mudando as pessoas. Porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas a gente vai deixando, né? Toda aquela vida embaraçosa de pecado, de iniquidade, de cegueira, de maldição, para uma nova vida. Você sai das trevas e vai para a luz. Jesus é a luz do mundo, né? Jesus é a luz, veio iluminar, veio trazer salvação. Que você possa entender essa palavra, esse propósito e também o significado do Natal. É muito bom comer, eu como com a minha família, né? A gente come, a Simone faz umas coisas legais aí, bacana. Eu, João, o Rafa, a avó Jacira, toda a família aí. Mas é muito mais importante você entender esse alimento espiritual que é Jesus. Né? A gente precisa entender. Jesus é a nossa verdadeira ceia espiritual. É a salvação, é a reconciliação. A Bíblia fala que Deus, ele criou o planeta para ser habitado. Ele não criou o planeta para ser um caos, que é. Por isso que a gente tem que entender o propósito de Deus, o amor de Deus na pessoa de Jesus, ser verdadeiro presente, né? Por isso que a Bíblia fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O Criador onipotente, todo-poderoso, que está escrito no Salmo 24, onde ele fala no versículo 1, que de Deus é a terra, a sua plenitude e todos os moradores que nela habitam. Ele deu a salvação para você, de graça, um favor imerecido. A gente tem que se arrepender e crer. E confessar Jesus. O resto é presente, é dádiva do céu. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Né? Que esse Natal, toda a bênção de Deus, a ação do Espírito Santo possa estar na sua casa, na sua família, em todos os seus. E reconhece a Deus no seu caminho. E Ele vai endireitar as suas veredas. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente crê, acredita, a gente coloca a nossa fé em prática, sabendo que esse Deus está conosco. E a gente tem que entender esse propósito dele, esse plano dele. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.